levante. É o imperativo de Deus, é a vontade de Deus para mim e para você. Olha para o irmão que está ao seu lado, bate no ombro dele, diz para ele o imperativo de Deus, diga a vontade de Deus para a tua vida. É que você se levante, que você se levante. Diga para ele, responda para ele: eu me levantarei em nome de Jesus. Glorifique ele com as palmas do meu serafim. Aleluia, de pé. Levanta as mãos aos céus, na autoridade do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Existe uma opressão espiritual nas regiões celestiais. Você está aqui nesta noite e muitas coisas aconteceram para que você não estivesse aqui. Muitas coisas aconteceram para que eu não estivesse aqui neste lugar. Mas o Senhor nos deu graça e nos deu força para estarmos aqui neste lugar, porque Ele quer fortalecer a nossa vida nesta noite. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus disse que porão as mãos sobre os enfermos e os... Em meu nome expenderá alguém? Ele não disse, você vai pedir a mim e eu vou expulsar. Não, ele disse, vocês vão fazer. E nesta noite, nesta autoridade que está sobre as nossas vidas, nós vamos determinar que toda a força do inferno, que toda a opressão do mal, que muitas vezes tem nos oprimido, venha ser quebrado neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ordene neste momento, diga, em nome de Jesus, em nome de Jesus, repita novamente: eu ordeno, em nome de Jesus, que toda a força do mal, que todo império das trevas que está oprimindo, venha ser quebrado agora, em nome de Jesus. Deus, na autoridade do teu santo nome, Jesus, nós repreendemos, ordenamos que todo mal que tem se levantado contra as nossas vidas, contra a vida da tua igreja, contra a vida do teu povo, que esteja por terra, em teu nome, Jesus, em teu nome, aleluia. Louvado seja teu nome, a Deus. Toda a honra, toda a glória de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Continua ministrando, Espírito Santo, como tem feito nesta noite. Senhor, através dos louvores, Senhor, Senhor, tu és aquele que levanta o abatido, que é o necessitado, eu sei, Senhor, meu Pai, que tu tem resposta aqui nesta noite para os corações, que tu tens, Senhor, algo para falar, Senhor, as nossas vidas. Deus, Deus, que tudo aquilo que quer roubar, Senhor, a semente da tua palavra, Senhor, se semeada nos nossos corações, que tudo aquilo, Senhor, que quer roubar, Senhor, que essa semente venha, Senhor, brotar, germinar, e tudo aquilo que quer roubar, Senhor, não deixar que essa semente venha dar frutos, nós declaramos por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Abre nossa mente, Senhor, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender, e que o nosso coração nesta noite esteja receptivo à tua palavra, Senhor, que esta palavra, Senhor, venha fazer morada em nossas vidas, permanecer em nossas vidas, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Obrigado, Senhor. Eu vou convidar você a estar sentado. Alguns textos, versículos, já foi lido no capítulo 19. Quero que você abra sentado mesmo a sua Bíblia, no capítulo 19 de 1 Reis. A noite do fortalecimento. Mas o imperativo, como já falei, a vontade de Deus para nós nesta noite é: levanta-te. E como isso, como tema dessa mensagem para as nossas vidas nesta noite. Capítulo 19. Vou ler os 3 primeiros versículos. Acabe que se fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas
a espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer: faça que os deuses, como lhe aprouver dizer amanhã, a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Bezerra, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Preocupado. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zinco, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Amém? É um texto bem conhecido, muitas vezes já pregado aqui neste lugar, mas eu acredito que Deus sempre tem algo a falar aos nossos corações. Há 3 dias, quando a pastora, pela vontade de Deus, me deu essa oportunidade de estar aqui novamente, estava orando e falando com Deus a respeito dessa palavra, e nesses 3 dias estava orando pela tua vida, porque Deus sabia que você estaria aqui neste lugar para estar escutando esta palavra, para estar recebendo esta palavra. E aqui nesse texto nós encontramos Elias, um homem de Deus. Quem não gostaria de ser como Elias? Quem não gostaria de ver a ousadia que Elias teve? Quem não gostaria de ser como Elias, de clamar e o céu se fechar e não chover? Quem não gostaria de ser como Elias, ousado na sua maneira de falar, sem medo de fazer a obra de Deus? Nos 2 capítulos anteriores nós encontramos esse Elias. Nos 2 primeiros capítulos encontramos este homem ousado e destemido, homem que chegou, se apresentou diante do rei Acabe e disse para ele que, conforme a palavra dele, não ia chover sobre aquela nação. E a palavra de Deus diz que não houve chuva sobre aquela nação, conforme a palavra do homem de Deus. Não houve chuva, ousado na sua maneira de falar. Um homem que dependia totalmente de Deus, na orientação de Deus. Um homem que dependia da provisão de Deus, pois Deus disse para ele: olha, levou Elias para uma caverna, aonde ele foi alimentado. E no momento que a água do riacho acabou por causa da seca que estava acontecendo, Deus disse para aquele homem: eu já tenho preparado alguém para te sustentar. Era um homem que dependia, que acreditava, que vivia na dependência de Deus, não tinha medo de passar necessidade, pois conhecia o Deus do qual ele servia. E não queria ser, quem não gostaria de ser como Elias? Ou eu também quero. Olhe para as páginas da Bíblia, nesses capítulos anteriores, e encontra esse homem. Mas aqui nós encontramos no capítulo 19, nós vemos o contraste com isso. Em vez de encontrarmos um homem totalmente corajoso, aqui a Bíblia diz que nós encontramos um homem que estava cheio de medo. Estava cheio de medo. Nós encontramos um homem completamente diferente dos 2 capítulos primeiro. Alguém que perdeu completamente o ânimo, pois chegou a pedir a própria morte. Chegou a pedir a própria morte, a ponto ele estava passando um período de esfriamento ou frieza espiritual. E tudo isso depois que ele fez algo tremendo, depois que ele enfrentou os profetas de Baal. Ele chegou, foi correndo até onde estava o rei, e de repente a palavra do Senhor diz que é enviado um mensageiro. É o primeiro ponto dessa mensagem, o mensageiro da derrota. O versículo 2 diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Jezabel não fez a Elias, mas mandou um mensageiro. E eu quero dizer para você nesta noite que Jezabel aqui ela é a representação de espíritos malignos que têm se levantado para matar homens e mulheres de Deus. São espíritos malignos que têm se levantado
Deus. Mas a Bíblia diz que o mensageiro foi até onde estava Elias, o mensageiro da derrota. E ele levava uma mensagem de morte, de destruição. Esse mensageiro chegou diante de Elias e entregou aquela mensagem: olha, amanhã mesmo tu estarás morto, amanhã mesmo eu vou te matar, amanhã mesmo você vai ser destruído. Eu lembro de um hino antigo, Soldado Ferido. Quem conhece? Do Júnior. Há muitos feridos nessa batalha. Nós estamos numa batalha espiritual, aonde o reino das trevas tem se levantado contra as nossas vidas. Você não sabe a luta que nós passamos nas madrugadas, nas orações do dia a dia, intercedendo pela vida das pessoas. As lutas que a pastora, o pastor Joaquim, os pastores obreiros têm enfrentado nas batalhas, porque a guerra, ela é tremenda. Estamos numa batalha espiritual. E Satanás sabe que eu e você somos uma ameaça ao reino das trevas. Por isso ele está raivoso, por isso ele tem se levantado, por isso ele tem lutado para destruir a minha vida, para destruir a tua vida. E eu estava lembrando de uma ilustração. Eu estava lendo. E quando certa vez Satanás, ele anunciou em público que estava desistindo dos seus negócios, então ele colocou todas as suas ferramentas à venda, né? E ele, no pavilhão onde ele colocou essas ferramentas à venda, estava tudo à mostra, e as pessoas entravam ali para olhar aquelas ferramentas e os preços que em cada ferramenta existia. E as pessoas ficavam admiradas por ver ali tantas coisas que tinha ali. Inveja, ferramenta da inveja, ferramenta da mentira, ferramenta do ódio, ferramenta do rancor, ferramenta da discórdia, e tudo preço acessível que qualquer pessoa poderia comprar. Mas existia ali naquele meio, em um local separado, uma ferramenta tão pequena, mas muito cara. E as pessoas ficavam admiradas olhando para aquela ferramenta, querendo saber por que uma ferramenta tão pequena era tão cara. E perguntaram a Satanás: por que essa ferramenta tão inferior às outras é tão cara? E Satanás naquele momento disse: esta é a arma mais poderosa que eu tenho, é a ferramenta mais forte que eu tenho, porque quando eu encontro pessoas que estão fraquejando, eu coloco essa ferramenta que ele tinha ali era uma cunha, e essa cunha era a cunha do desânimo. Ele colocava essa cunha do desânimo na vida das pessoas, porque através do desânimo aquela pessoa morreria, e através do desânimo aquela que estava morrendo poderia infectar outras pessoas também. Satanás, ele tem lutado nos nossos dias, e ele tem lançado setas, ele tem colocado cunhas do desânimo no meio do povo de Deus. Satanás tem se levantado para matar vidas dos crentes, pessoas que estão muitas vezes apáticos, sem vida, estão morrendo por causa do desânimo. O desânimo, meus amados irmãos, ele capacita a nossa vida espiritual. O desânimo, muitas pessoas estão desanimadas, e muitas pessoas já perderam o interesse pelos exercícios espirituais, tais como oração e pela leitura da palavra de Deus. Crentes que não estão orando mais, crentes que não estão lendo mais a palavra de Deus, crentes que não tinham mais tempo para ter intimidade com Deus. Isso é sinal, é sintoma de desânimo espiritual. Crente que não está mais buscando ao Senhor, está tão cansado para a palavra, tão cansado para a oração, mas fica até tarde, infelizmente, na frente da televisão. Crentes que chegam muitas vezes tarde no estudo, porque não
irmãos, falta de vontade de participar das atividades da igreja. Ah, não, pastor, eu estou cansado para isso. Sabe? Não, pastor Saulo, eu sou jovem, mas eu tenho tanta atividade, não posso estar participando. Ah, tem bonito para me vir na escola bíblica dominical. Sabe, o interesse vai morrendo. Satanás está colocando essas cunhas do desinteresse pelas atividades espirituais da igreja. Quando se fala em oração, a igreja esvazia. Quando se fala em festa, a igreja enche. Os valores estão trocados. Satanás está trabalhando. Satanás está trabalhando e ele sabe como trabalhar. A Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com as astutas artimanhas de Satanás. Ele está vencido, mas não está morto. Ele está trabalhando dia após dia para destruir a vida dos servos de Deus. Para destruir a vida de Deus. Crentes que hoje em dia, que antes por Elias lutava contra o pecado, hoje em dia já não luta mais contra o pecado. Está tudo bem, pastor, não tem nada a ver. É o que se diz por aí, não tem nada a ver. Essas pessoas chegam a perder a identidade espiritual. Você não sabe se ela é um crente ou se ela é uma pessoa que não tem Deus na vida. É tudo igual para ela. Ela se parece igual, porque a vida dela está entrando nesse marasmo espiritual. O marasmo tem tomado conta, a vida espiritual dela tem terminado. Ela se tornou insensível. Veja bem que Elias se tornou insensível, porque o anjo, a primeira vez quando tocou nele, pastora, para ele, já não fazia muita diferença. As coisas acontecem dentro da igreja, o fogo de Deus está caindo, e muitas vezes eu estou de lado ali, não está mais mexendo comigo. A palavra já não está fazendo mais efeito na minha vida. Aquela busca que eu fazia, aquelas orações, não tem mais sentido para mim. Eu li a palavra e Deus falava. Hoje eu leio, e nada acontece. É a cunha que o inimigo tem colocado. Diante das lutas, Elias perdeu o desânimo. Ele perdeu o entusiasmo, desculpa. E muitos de nós temos perdido o entusiasmo pelas coisas de Deus. Perdemos a vontade. Satanás ele tem procurado matar. Quantas vezes aquele louvor que o grupo de louvor preparou, ensaiou, orou, jejuou, sabe, para fazer a menor apresentação que tem aqui em cima, e quando chegou aqui fez aquele esforço, caiu até suor do rosto, e a igreja nada sentiu, sabe, os ministros de louvor começam a pensar, mas poxa, eu fiz tanto para que esse louvor, ou para que essa mensagem mexesse com a vida das pessoas e não mexeu. Será que eu nasci para isso mesmo? Será que Deus está na minha vida? O diabo começa a querer colocar uma cunha do desânimo. Quantos pastores que desistiram, quantos evangelistas que desistiram da obra missionária, quantas pessoas já desistiram porque Satanás colocou essa cunha e derrubou a vida daquele cristão. Talvez você chegou aqui nessa noite desanimado, sem saber o que está acontecendo com a tua vida, sem saber o que está acontecendo realmente. Aquele fogo, a chama que você tinha logo no início, já não existe mais dentro de você. Ou a vontade de buscar a Deus já não está existindo mais dentro de você. Eu quero te dizer nesta noite, Satanás está querendo destruir a tua vida espiritual, a tua vida de oração, a tua vida da leitura da palavra. Satanás quer destruir a tua vida na comunhão na igreja. Satanás quer destruir o teu ministério. Mas o imperativo de Deus para nós nesta noite é: levanta-te, não fique parado, não fique prostrado, levanta-te nesta noite em nome de Jesus. Elias aqui estava totalmente destruído. Que olhasse para ele, para a postura que ele estava, talvez ele não ia encontrar nenhum grupo para pegar, talvez ele não ia ter oportunidade nenhuma em local nenhum. Mas Satanás tem os seus meios, tem enviado o anjo de derrota, o mensageiro da derrota. Nós encontramos no versículo 5 que Deus envia o mensageiro da vitória a encontrar a Elias. O mensageiro da vitória foi até onde Elias estava, e a palavra de Deus diz que aquele anjo tocou em Elias e disse para
levanta-te e come. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que Deus não desistiu de mim, nem desistiu de você. Deus não desistiu do ministério que Ele entregou nas tuas mãos. Deus não desistiu. Os homens podem até desistir, mas Deus não desistiu da obra na tua vida e daquilo que Ele quer fazer através de você. Deus enviou o anjo ali para dizer: levanta-te e come. Aleluias. Mas o anjo não passou a mão na cabeça de Elias. O anjo não disse: coitadinho de você. Eu lembrei da mensagem da pastora na quarta-feira passada. Eu estou sozinho, Senhor, nessa luta. E daí? Estão querendo me matar. E daí? Eu fiquei imaginando o anjo falando isso para Elias. E daí? E daí? Levanta-te. Levanta-te. Ô pastor, eu estou passando por isso. Eu lembro que uma vez que o pastor Cida Malafaia ficou nos trabalhos da Santa, ele parece que é real mesmo. Ele disse que a irmã todo dia chegava na igreja e contava a dificuldade e a vida dela não estava. Passou 100 anos naquela luta. E ele, sem saber o que fazer, ele pediu a Deus. Ele disse: irmã, vamos orar. Ó Senhor, ó sua irmã, ó Senhor, já fizemos de tudo. Todo jeito que nós pedimos, e a vida dela não mudou, a situação permanece a mesma. Senhor, que a gente cai uma pedra sobre ela e todas as lutas vai se brindar. A mulher tomou um susto. Pastor, o que é isso? Sabe, mas foi a resposta. A vida daquela mulher mudou. Ela deixou de se achar a coitadinha e passou a tomar uma posição, uma atitude de mudança. O anjo não passou a mão sobre a cabeça de Elias. O anjo disse a primeira vez para ele: levanta-te. E Elias levantou, comeu o que estava ali e fez o quê? Dormiu de novo. Mas o nosso Deus, Ele não desiste de nós. Amém? Diga para o seu irmão aí: Deus não desiste de você. Eu não desisto de você. Aleluia. Diz para ele: levanta-te. Levanta-te. Levanta-te, pois Deus não desistiu de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus tivesse desistido de mim, não estaria aqui nesta noite. Mas esse Deus é um Deus misericordioso, compassivo, que está sempre levantando aqueles que caíram. Deus levanta novamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca diga: não tem jeito para mim. Tem jeito sim, porque o teu Deus é um Deus de vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te pela segunda vez. Levanta-te e come. Por quê? Porque o caminho será sobremodo longo. Levanta-te, porque o caminho, a batalha ainda não acabou. Levanta-te, porque o teu ministério ainda não foi concluído. A obra de Deus que é através da tua vida ainda não foi terminada, porque somente Deus pode colocar o ponto final nela. Então levanta-te, Elias, e come, se alimenta, porque a caminhada é longa. A caminhada é longa. Ele, braço deitando, e Elias comeu e se alimentou. E a Bíblia diz que com aquela força daquela comida ele caminhou há 40 dias. Para qual lugar? Para onde que ele caminhou? Para onde? Ele caminhou para o Monte Horebe, Monte de Deus. Ele não se levantou e foi de encontro a Jezabel. Não, ele não foi de encontro a Jezabel. Mas ele se levantou com aquela força daquela caminhada, ele foi até o monte de Deus, o monte das revelações, o monte aonde ele ia encontrar a presença de Deus, o monte que ia realmente
nesse deserto dele, Deus enviou o anjo e disse para ele: levanta-te desse deserto. O imperativo de Deus para mim e para a tua vida: levanta-te desse deserto. Esse deserto ele pode mudar, esse deserto pode ser transformado, mas levanta-te daí. Enquanto estiver postado, vai continuar deserto, mas o imperativo de Deus para a minha vida é: e para a tua vida, levanta-te dessa situação, toma uma postura, toma uma posição e declara mudança. Vai para o monte de Deus. Vai para o monte de Deus. O fortalecimento de Deus para mim nessa noite, para a tua vida, é para que você se levante e vá para o monte de Deus, para o Horebe, para o monte das revelações. Naquele momento, quando Elias chegou naquele monte, ele não queria ficar no monte, ele procurou uma caverna. Ele queria uma caverna para ele. Queremos uma caverna porque a luta. Não, pastor, é melhor você orar. Eu vou tomar uma posição. Vou pedir para o pastor estar orando, porque não, Deus quer que eu saia dessa caverna. Deus chegou para Elias naquele momento, naquela caverna: o que você está fazendo aí, Elias? Sai dessa caverna, vai para o monte, porque eu tenho algo para falar, eu tenho algo para te mostrar. Sabe, eu tenho algo para fazer na tua vida. Não é escondido que Deus vai operar nas nossas vidas, não, meus amados irmãos. É no monte da oração, é no monte buscando a presença de Deus, querendo saber o que Deus tem para mim e para a tua vida. No versículo 13 do capítulo 19, diz, no versículo 13: ouvindo Elias, envolveu o rosto do seu manto, e saindo, ele saiu da onde? Da caverna, e pôs-se a entrada da caverna, e eis que veio uma voz que disse: que faz aqui? E nesse momento em diante aqui, Deus começa a falar com Elias.